Fala, pessoal. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O meu nome é Geraldo Chavarria. Eu sou professor da Universidade de Passo Fundo. Atuo na área de fisiologia vegetal, certo? Trabalho com esse contexto, sobretudo na cultura da soja, atuações no milho, atuações no trigo, no feijão. Eu estou aqui para dividir algumas informações com vocês sobre essa ideia de bioestímulo, sobre essa lógica de será que vale a pena gerar algum tipo de bioestímulo na cultura do milho e se vale a pena, qual é o momento para fazer esse tipo de ação. Então esse é um aspecto importante a ser ressaltado. Perfeito? Vamos tentar avançar nesse período curto, falar sobre alguns aspectos importantes dessa cultura para a gente ter essa percepção e deixar isso bem claro do ponto de vista do manejo do milho, voltado a esse entendimento mais detalhado da fisiologia dessa cultura. A primeira coisa importante a entender, quando nós vamos trabalhar com algum tipo de construção do rendimento, qualquer que seja, é importante que eu tenha a percepção de onde ela ocorre e qual é a lógica de influência. Então, se nós pegarmos a cultura do milho, uma coisa importante a enfatizar como um todo é que nós temos por volta de V2 a V4 folhas verdadeiras, efetivamente expandidas. É importante ter essa percepção do que é a folha. Não é quando eu conto efetivamente, quando a bráctea não está mais abraçando o colmo, efetivamente uma folha verdadeira, e começa a diferenciação de estruturas. Começa a diferenciação do número de linhas, números de grão na linha, e isso vai caminhando, e essa lógica de desenvolvimento, ela vai andando, não é? E é importante a gente dividir um pouco dessas informações. Primeiro aspecto importante a ressaltar é que vai começar nesse cenário essa diferenciação floral. Em algumas situações ela vai ter uma variação entre genótipos por si só. Aí nós temos esse andamento dessa diferenciação. Um aspecto importante, a partir de 7, 8 até 9 folhas, nós começamos e definimos a partir daí a quantidade de fileiras que nós vamos ter na espiga. E outro aspecto importante, até 12 a 14 folhas, começamos uma definição, não é? Chegamos, alguns autores e algumas pesquisas mostram pequenas variações que vão de V12 a V14 até V17, e a partir dali eu tenho efetivamente a definição da massa desses grãos. Ao longo da caminhada do desenvolvimento dessa cultura, mudou muito, por exemplo, a questão do manejo do nitrogênio. Nós começamos a trabalhar cada vez mais cedo com esse manejo e tendo respostas efetivas. É importante a gente entender, de um contexto genérico dessa influência sobre a cultura do milho, que é importante ressaltar o seguinte: nós temos momentos chaves de influência. É importante que eu estimule o enraizamento, não é? É importante, anterior a isso, que eu estimule por si só a germinação, o desenvolvimento dessa plântula, a definição da planta. Lembra que a capacidade, o que nós chamamos de plasticidade fenotípica do milho, ela é pequena, não é? Se eu comparar com uma soja que usufrui mais dos espaços. Então eu preciso entender que esse estabelecimento é de fundamental relevância. E aí, a partir daí, é importante que a planta beba água e beba, obviamente, nutrientes. Dentre eles, o de grande relevância é o nitrogênio. Essa lógica, a partir, como eu comentei com vocês, dentro de uma condição média de 2 a 4 folhas verdadeiras, começamos essas definições de estrutura. Então, por isso, nesse cenário, é de grande importância que nós tenhamos uma capacidade de estimular a planta a beber mais água, a beber mais nitrogênio, e a gente vai tentar criar algumas relações. Outras relações importantes estão vinculadas aos estresses gerados e momentos de maior estresse. E, obviamente, sem medo de errar, quando nós fazemos ações de controle de plantas daninhas, que é de fundamental importância na composição do rendimento
do milho, um aspecto fundamental é que, na fisiologia vegetal, nós chamamos esses compostos de xenobióticos, estranhos ao sistema vivo planta. Então, ao mesmo tempo que um fungicida, que um inseticida, que um herbicida é de fundamental relevância para controle de pragas, de doenças, de plantas daninhas, a planta ela tem que se virar e limpar essa sujeira, limpar uma coisa que nós chamamos de estresse oxidativo. Agora, um detalhe importante a ressaltar é o seguinte: quando nós falamos em ações bioestimulantes, nós temos uma série de ações bioestimulantes. Aqui eu separei algumas dessas ações bioestimulantes dentro do contexto dos meus trabalhos de pesquisa, dentro do contexto das minhas experiências por si só. Não quer dizer obrigatoriamente que todas as ações de bioestímulo elas estão exemplificadas aqui, mas a grande maioria, e sobretudo tudo que nós temos no mercado, está exemplificado aqui. Por exemplo, a lógica de melhorar o carreamento de reservas para o grão, estímulo dessa movimentação. Lembremos o seguinte: a grande maioria do potássio na planta de milho é absorvida aproximadamente no primeiro terço de vida dessa planta. Posteriormente, nós temos uma realocação desse potássio do colmo para os grãos e essa movimentação como um todo. Então, existe possibilidade de gerar estímulo em maior escala para esse tipo de movimentação. Precursores hormonais, por exemplo, o aminoácido triptofano, que é base para a síntese da auxina, ações hormonais diretas, hormônios como auxina, citocinina, tiberelina, aumento do metabolismo do nitrogênio, esse aspecto fundamental nessa cultura. Eu posso fazer uma analogia da seguinte maneira: o milho, ele tem uma característica de definir estruturas reprodutivas baseadas no N, certo? Então, se eu melhorar a capacidade dessa planta usufruir e metabolizar esse nitrogênio, é um aspecto fundamental. Exemplo, molibdênio. Certo? É uma lógica nutricional, mas é uma lógica de bioestímulo. E nós precisamos entender essa relação para cada vez usar e usufruir melhor dessas ferramentas. Outro aspecto importante é reduzir a ação, reduzir a síntese do hormônio etileno. Esse hormônio, ele tem por função a sinalização de estresses. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente reduza a ação dele por si só e reduza a síntese. Ele tem uma lógica de bola de neve, como se fosse, ele tem uma lógica de autocatalítica, autocatálise, ou seja, quanto mais eu tenho etileno, mais eu produzo. Todas as lógicas de redução de estresse oxidativo por compostos, por indução de compostos, falcisteína, indução de compostos, manganês, outra lógica, a osmorregulação, a capacidade que a planta tem de se tornar, ter um jogo de cintura maior, vamos dizer assim, em relação à restrição hídrica. Ela vai trabalhar nesse cenário vinculado a osmorregulação, com potássio, com prolina, com glicina betaína, características de indução de resistência, por exemplo, o ácido salicílico, não é? Então, todos esses aspectos aqui são a junção de algumas experiências minhas vinculadas à lógica de bioestímulo. De maneira geral, isso representa o que nós temos no mercado como um todo. Então, a primeira lógica é: eu preciso entender como é que se compõe a produção do milho e eu preciso entender aonde eu posso e de que maneira eu posso estabelecer estratégias para usar essas ferramentas, correto? Dentro dessa minha caminhada na pesquisa, eu estou há 13 anos na Universidade de Passo Fundo. Nos últimos, a partir do terceiro ano, eu começo a interagir mais com o mercado, com empresas, entender dos potenciais de estímulo por si só. E a partir, então quer dizer que em uma década eu tenho uma série de trabalhos e percepções de estudo por si só, de pesquisa científica nesse cenário, como outras lógicas da fisiologia vegetal, mas nesse aspecto também, nessa ferramenta do bioestímulo por si só. E eu digo sem medo de errar para vocês que nós precisamos de um dos momentos mais importantes para o bioestímulo do milho,
é o tratamento de sementes. O tratamento de sementes, comparativamente com aplicações na parte aérea, ele é mais estável nas respostas. Por qual motivo, professor Geraldo? Porque quando eu vou gerar algum tipo de influência sobre o tratamento de sementes, quando eu falo de um cereal como o milho, lembra, um cereal é que tem um fruto do tipo cariópsis, é o caso do milho, é o caso do trigo, é o caso da cevada. Nessa situação, um aspecto importante a ser ressaltado é que nós temos um hormônio chamado giberelina, que vai quebrar essas reservas, ele está guardadinho ali, aumenta a quantidade de água na semente, 35% aproximadamente da sua massa em água, solta essa giberelina e começa uma ação de quebra de reservas. Se nós aumentarmos a concentração de giberelina, nós temos a capacidade de acelerar esse processo. Então eu digo que no primeiro momento, o hormônio giberelina é um dos mais importantes na germinação do milho. Depois eu começo com a divisão e a expansão celular. E outros dois hormônios são de fundamental importância, que é a auxina e a citocinina. Nesse contexto, à medida que eu sei que eu tenho uma planta, que eu não posso perder espaço, que essa capacidade de que nós chamamos de plasticidade fenotípica, que não é existente, ela não consegue sobrar um espaço, colocar um ramo, não é? Então, dentro desse contexto, eu preciso efetivamente ter essa planta, e essa arrancada é de fundamental relevância. Ah, mas Geraldo, por que não me falou que de maneira geral é mais estável na semente do que na folha? Eu tenho uma série de respostas importantes com o bioestímulo na folha e vou mostrar algumas para vocês, mas um aspecto importante a ressaltar é que na folha, o lado bom é que eu coloco em um órgão da planta que tem uma taxa metabólica 4, 5 vezes maior do que uma raiz. Isso é ótimo. Qual é o lado negativo das aplicações foliares? A minha taxa de penetração é baixa. Então eu preciso melhorar esse aspecto, melhorar a capacidade de colocar dentro da planta. Aí eu começo a ter respostas mais efetivas. Observem essa imagem, não é? Onde nós temos aqui trigo, mas a lógica no milho é da mesma forma, temos trabalhos também com milho, mas não uma imagem tão relevante como essa. Lembremos uma coisa, zinco, por exemplo, no tratamento de sementes, eu considero como um bioestímulo. Pode eu ter uma área boa do elemento zinco, sem limitação, e quando eu aumento o zinco na semente, eu faço com que haja a síntese do aminoácido triptofano, que por sua vez é precursor da auxina. A auxina vem do grego oxen, quer dizer crescer, não é? E vem da lógica de divisão e expansão de células, e observamos situações como essa. Lembrando uma coisa, essas plantas não têm deficiência de zinco, mas elas respondem da mesma forma, porque isso, a disponibilidade desse elemento mineral, se tratou, nesse caso, de um bioestímulo por si só, não é uma nutrição básica. Agora, lembremos aquele detalhe, se nós pegássemos o passado do milho, nós fazíamos nitrogênio na base e depois iríamos aplicar nitrogênio com 8 das folhas. Hoje nós fazemos nitrogênio na base, de alguma forma ou de outra, vai depender do cenário brasileiro, se eu estou no cerrado ou não, mas com 2 a 4 folhas eu já pretendo disponibilizar nitrogênio em escala para essa planta, que, como eu falei para vocês, começa a divisão e começa a diferenciação para definir número de linhas e número de grãos na linha. Isso é de fundamental importância. E isso, meus amigos, está baseado no nitrogênio. Quanto mais nitrogênio a empresa milho perceber ter, mais ela vai investir em estruturas reprodutivas. Então, o bioestímulo é de grande relevância nesse contexto. Quando eu falo sobre a parte da planta que nós não enxergamos, o sistema radial, existem uma série de fatores de grande relevância para definir e melhorar o perfil do solo, lógicas vinculadas à análise estratificada, calcário, gesso, movimentação, rotação de culturas, cobertura constante, todos são fatores relevantes, claro que com as particularidades regionais e possíveis por si só. Eu observo que eu coloco em enraizadores, embora tendo uma série de respostas positivas, eu coloco em vermelho. Por qual motivo, professor? Pelo seguinte aspecto.
Porque se eu tiver uma limitação mais séria vinculada a uma condição física, a uma falta severa de cálcio, de fósforo, um problema severo de alumínio, o estímulo não vai entregar todo o potencial que ele poderia entregar. Então é importante que nós entendamos essa lógica para ser mais assertivo no processo como um todo do manejo. Agora, o que eu tenho tido de mais resposta? Essa aqui é uma imagem da pesquisadora Maria Ângela Hungria, mostrando o grande benefício do azospirillum brasilense no sistema radicial. E nós temos a possibilidade, sim, de fazer aplicações aéreas do azospirillum, e eu vou considerar nesse contexto também um bioestímulo. Por qual motivo? Porque a capacidade de FBN dessa bactéria de vida livre não é alta, não. Ela entrega, ela melhora o processo, ela fixa nitrogênio, mas ela não tem uma alta capacidade. A grande função importante é uma tal rota bacteriana, onde essas bactérias pegam o aminoácido triptofano e produzem a auxina, que é isso que vocês estão observando nessa imagem. Então, lembremos que, de maneira geral, nós precisamos estabelecer o cultivo, acelerar o processo, auxina, citocinina, giberelina, nós precisamos colocar mais raiz como um todo. Esses hormônios serão de grande importância, sobretudo a auxina, ações vinculadas ao azospirillum também. Qual é a lógica, professor Geraldo? Capacidade de beber mais água, consequentemente, beber mais nitrogênio por si só. Aqui, para mostrar, peguei trabalhos mais antigos meus para mostrar que essa lógica ela não vem de hoje. Aqui eu tenho um tratamento, uma testemunha, sem nenhum tipo de bioestímulo. E aqui eu tenho duas aplicações. Eu tenho aqui um extrato de planta, certo? Eu aplico esse extrato de planta em dois momentos, tratamento de sementes em parte aérea. Observem que saímos de 6.615 quilos e fomos para 6.913, tendo um incremento aí de quase 300 quilos de grãos por hectare. Agora, o grande questionamento que sempre me fazem é: professor Geraldo, de maneira geral, eu vejo que as ações do milho, elas são de grande relevância, sobretudo em TS e até V4, V6, é verdadeiro? Sim, são momentos de maior importância para estímulo do milho, mas eu tenho sim o potencial de fazer ações, como por exemplo essa, V4, V6 e pendoamento. Aqui eu tenho milho, outra safra, 2014, com um potencial maior deste outro híbrido. Observem que a testemunha me entregava 9.634 quilos. Agora, quando eu faço uma ação, passei de 11.000 quilos. Observem que essa lógica dessa variação, ela foi absurdamente superior, desconsidera aquele 1.000 ali, mas dentro desse cenário por si só temos, sem dúvida, 1863, observa o potencial de rendimento entregue nesse patamar. Aqui nós temos outro potencial. Então, uma coisa que é importante, e essa imagem me faz lembrar sobre essa informação, é o seguinte: toda vez que eu falo de bioestímulo, eu falo do seguinte, eu relaciono com uma espécie de um aerofólio de um carro. Imagina que tu coloca um aerofólio em um carro e esse aerofólio por si só, que é um carro velho que não tem potencial, é uma coisa. Se é um carro que tem um potencial maior, a entrega vai ser maior. Então, quanto mais eu estimular áreas de alto potencial, a gordura, a entrega do bioestímulo, ela passa a ser maior. Esse é um grande recado vinculado ao manejo do bioestímulo. É uma construção o potencial de rendimento por si só, é uma ferramenta interessante o bioestímulo, sem dúvida nenhuma. Agora eu preciso construir o potencial como um todo, perfil de solo, manejo de herbicida, manejo de fungicida, manejo de inseticida, época de semeadura, uma série de fatores vão influenciar essa definição do rendimento, vocês sabem muito bem desse cenário. Agora, é importantíssimo ressaltar essa temática, estresse vinculado a xenobióticos. O que quer dizer isso, Geraldo? Xenobiótico. Xeno vem de estranho, não é? Xenobiótico, fungicida, inseticida, herbicidas, são compostos estranhos ao sistema vivo planta. Então, quer dizer, ela não nasceu com nenhuma enzima específica para metabolizar esse composto.
Por que me interessa isso, professor Geraldo? Interessa o seguinte: quando eu vou fazer um controle de uma planta daninha no milho, então nós sabemos que o período crítico, sobretudo, por volta de V5, de V4 até V6, mas sobretudo nessa média de V5, esse é um momento importante para fazer controle e influenciar outras plantas mais novas e para reduzir essa mato-competição. É um momento importantíssimo, podemos ter perdas absurdas vinculadas à mato-competição, mas eu não estou aqui para falar de planta daninha, eu não sou especialista em planta daninha, mas eu quero falar para você sobre o seguinte aspecto: o estresse oxidativo gerado dos herbicidas, que vão matar outras plantas, mas que vão gerar esse estresse sobre a planta de milho. Esse é um aspecto importante a ressaltar. Como qualquer empresa, uma planta, ela tem que aumentar o lucro bruto, aumentar a fotossíntese, reduzir o custo dela como um todo. Então, esse aspecto é de grande relevância. Toda vez, isso aqui é uma molécula de oxigênio, observem só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, 2 deles divididos, esse é o famoso O2. Mas à medida que uma planta de milho ela está estressada por uma aplicação de um herbicida, um elétron se solta, por exemplo, e se junta aqui. Eu já não tenho mais o O2, eu tenho o O2 com uma valência negativa. Como é o nome disso, Geraldo? Superóxido, é um radical livre. Se juntar mais um elétron e eu ter 2 e mais 2 prótons, eu tenho a famosa água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, mais uma espécie reativa de oxigênio, professor. Se porventura se juntar mais um elétron e isso se separar, eu tenho o famoso radical hidroxílio. Tá, mas Geraldo, o que isso importa? Toda vez que uma planta sofrer por falta d'água, excesso d'água, temperatura elevada, excesso de radiação, fitotoxidez, essas sujeiras são produzidas. E a planta vai ter que dar os seus pulos, entre aspas, para faxinar essa sujeira. E quando ela for fazer isso, ela vai aumentar a taxa respiratória e vai sobrar menos dinheiro para a produção por si só. Então, lembremos desse ponto de grande relevância. E o que a planta, professor, ela faz nessa situação? Observa aqui, ó, superóxido, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila. Observa o que ela vai fazer. Ela vai produzir água, ela vai tentar produzir água, ela vai aumentar a taxa respiratória para produzir água. E ela precisa do quê? Ela precisa de enzimas, ela precisa de compostos não enzimáticos para fazer essa faxina. Só que tem uma coisa: toda vez que ela tiver que lançar mão dessas ferramentas, a taxa respiratória aumenta, o custo dela como empresa aumenta. Qual é o nosso papel nesse cenário? O nosso papel é o seguinte: se nós, através de bioestímulo, conseguirmos entregar ou produzir, estimular a planta a produzir alguns desses compostos, essa capacidade de transformar essas espécies reativas em água vai ser aumentada e o custo da empresa vai diminuir e o potencial produtivo aumenta. Esse é o grande recado nesse cenário como um todo. Agora vejamos só, isso aqui é um trabalho da Júlia Renata Schneider, foi minha orientada de mestrado, é atualmente minha orientada de doutorado. Esse é um trabalho com soja, de um alto padrão de pesquisa. Eu não tenho um trabalho nessa mesma linha com milho, mas a lógica da fisiologia é a mesma. Observem que nós temos níveis de estresse hídrico, e à medida que mais estressada a planta está, observa que esses valores são mais negativos. Esse é o famoso potencial da água. Agora, o que isso me interessa? Nós fizemos aqui uma avaliação, não é, nesse trabalho de mestrado aqui, publicado na revista Biology, uma revista suíça, mostrando a quantidade de peróxido, água oxigenada. Observem aqui no controle, só a falta d'água, está escuro. Quanto mais escuro, quer dizer que mais peróxido tem. Agora eu coloco um xenobiótico, um triazol e uma estroglurina. Observa como ficou mais escuro, certo? E o valor, ó, era 0,85, foi para 1,13. Agora eu coloco um bioestimulante. Que bioestimulante é esse, professor? Eu coloquei uma falcisteína. A falcisteína, ela se desdobra dentro da planta em glutationa e prolina. E são dois poderosos antioxidantes.
oxidantes. Nesse contexto, observa que só o bioestímulo, mesmo na situação de restrição hídrica, fez o valor que era 0,85 e para 1,13. Mas quando eu misturo isso com um fungicida, por exemplo, o que vai acontecer? 0,72, menor do que o fungicida e a falta d'água. Então essa é a ferramenta, esse é o grande recado. Se tu vai entrar com um fungicida, um triazol mais quente, se tu vai entrar com um herbicida, faça uma ação associada com um antioxidante, que o custo da planta de milho será menor. A taxa respiratória será menor e isso é importante para o seu funcionamento, para sobrar mais energia por si só para o processo produtivo, que é o que nos interessa. Agora entendamos o seguinte, do ponto de vista da recuperação, observem só, eu basicamente estabeleci que é interessante fazer uma ação no tratamento de semente com precursores hormonais ou hormônios diretos. O zinco, por exemplo, é um precursor hormonal, o triptofano é um precursor hormonal, até a fase de V2, V4, associada ao nitrogênio até umas 6 folhas, é interessante o estímulo para colocar mais raiz e haver mais absorção de água. Nas entradas voltadas para alguma aplicação de fungicida ou herbicida, a redução de estresse oxidativo é de grande relevância. Mas só que na condição prática como um todo, existem situações de estresse que demandam uma recuperação da planta, um estímulo da planta. Deu granizo, faltou água, voltou a chover, deu um residual de um determinado produto e eu preciso estabelecer, sim, alguma recuperação para essa planta. Eu quero enfatizar o seguinte: toda vez que uma planta estiver estressada, o que ela fará? Fechará os seus estômatos. Quando ela fecha os estômatos, 95% da água que sai de uma folha sai pelos estômatos. Então, ela não vai fazer essa movimentação e vai travar a coluna d'água no xilema. Fazendo isso, a movimentação de açúcares fotoassimilados no floema vai travar. Então, quer dizer que uma planta estressada não movimenta água, não movimenta açúcares, não movimenta nitrogênio, ela parou. Então, nesse momento de estresse, eu não farei estímulo. Não quer dizer que o produto precise com que os estômatos estejam abertos para entrar o produto, mas sim que eu preciso de estômagos abertos para ver a circulação. Então, de maneira geral, nos nossos estudos, nós percebemos o seguinte: quando uma planta se estressa e volta a uma condição, cai uma condição de granizo, por exemplo, e rasgou algumas folhas, eu começo a medir a abertura dos estômagos e percebo que essa planta vai ter uma recuperação por volta de 48 a 72 horas. Então, deu granizo, espera 2, 3 dias, aí a partir daí faço uma aplicação. Percebeu uma fitotoxidez, espera 2, 3 dias e a partir dali faço uma aplicação. A planta está sofrendo do ponto de vista de restrição hídrica, choveu, espera 2, 3 dias, a partir daí faça uma aplicação. Certo, pessoal? A ideia como um todo, nessa conversa rápida de meia hora, que é a minha incumbência, dividir informações com vocês sobre o uso de bioestimulantes na cultura do milho. É importante ressaltar o seguinte: entender a construção do rendimento. Quando começa a diferenciação do número de grãos, linha, quando é que isso acaba, quais são os momentos mais importantes. Entender que existem uma série de ferramentas possíveis de ação vinculada ao bioestímulo, reduzir o etileno, estimular o nitrogênio, reduzir o estresse oxidativo, colocar mais raízes, etc. Dentro desse contexto, é de grande relevância entender que sim, hoje é real essa lógica, é mais uma ferramenta. Bioestímulo é uma ferramenta de manejo, não é milagre, ela está dentro de um contexto, de uma construção, certo, de rendimento. Agora entendamos uma coisa: colocar coisas na folha tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Eu tenho
uma taxa metabólica muito superior do que o sistema radicial. Então, entra na veia o produto, grosseiramente falando. Qual é o lado negativo? A taxa de penetração ela é baixa. Então, nós precisamos melhorar esse aspecto. Uma das características, por exemplo, são as aplicações noturnas. Temos respostas interessantes com aplicações noturnas. Por qual motivo? A gota dura por mais tempo sobre a folha, a longevidade é maior e eu consigo colocar mais produto dentro da planta. Claro, o que limita esse aspecto é a questão de mão de obra para fazê-lo, e o outro ponto importante é a questão da ausência de orvalho. Com orvalho eu tenho a chance de o produto escorrer e me gerar problema. Dentro desse contexto, essa ideia como um todo, e lembre um detalhe importante, nunca fazer uma aplicação de um bioestímulo em uma planta estressada, ou é antes do estresse, ou é depois do estresse. Nesse momento, a planta se fechou, não quer dizer que o produto não entra, mas o grande problema é a translocação do produto na planta. Certo, pessoal? Eu espero que essas informações como um todo, elas tenham sido relevantes para vocês, e eu fico à disposição, coloco aqui os meus canais de acesso, Instagram, Geraldo Chavarria, meu celular, e-mail, de forma a ficar à disposição de vocês, e eu agradeço, não é, o convite da UPL, o convite do fórum, efetivamente, para que eu participasse e dividisse um pouco de informações com vocês. Muito obrigado a todos e um forte abraço e até uma próxima.